Os Estados Unidos suspenderam a aplicação de tarifas mais altas a produtos do México e do Canadá pelos próximos 30 dias. A decisão foi anunciada hoje, depois de um fim de semana tenso em que houve o anúncio das taxações e a reação forte das autoridades canadenses e mexicanas. Mas quem vai explicar tudo isso para a gente a partir de agora é a nossa correspondente nos Estados Unidos, que fala ao vivo e direto de Washington, Patrícia Vasconcelos. Muito boa noite para você, Patrícia. Conta tudo para a gente. Oi, César. Boa noite. Conto sim, exatamente. Bom, essa suspensão aconteceu depois de um acordo fechado com o México e com o Canadá. Os dois países prometeram ao Donald Trump reforçar o combate ao tráfico de drogas, César, especialmente o fentanil, esse opioide que já matou milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos. Em relação ao México, há também a questão da imigração ilegal que Donald Trump quer combater a todo custo. Foi um dia muito movimentado por aqui na Casa Branca. O fuzileiro naval está ali atrás, na porta do Salão Oval. Donald Trump segue trabalhando. No começo do dia, ele falou daqui por telefone com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, prometeu enviar imediatamente para a fronteira dos dois países 10 mil homens para trabalhar no controle do tráfico e também da imigração. E depois, logo mais à tarde, foi a vez de Trump conversar com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Prometeu apontar, indicar um czar do fentanil também para o controle do tráfico de drogas. Com estas decisões, César, fica suspensa a aplicação do aumento de 25% nas tarifas de importação dos produtos do Canadá e do México. Toda essa movimentação mexeu com o mercado financeiro. As bolsas aqui dos Estados Unidos abriram em queda no dia, mas depois se recuperaram com o anúncio desses acordos. Quarto ano consecutivo, o SBT. Pelos nossos convidados, vocês já identificam como é que a gente quer abordar. Nós teremos que falar da questão da política comercial e também dos seus impactos na geopolítica. O presidente americano suspendeu por 30 dias as tarifas de importação que ele havia imposto 25% sobre produtos do México e do Canadá. Essa suspensão, pausa, trégua, como vocês quiserem chamar, ela vem de acordos de última hora desta segunda-feira com os dois países, horas depois de terem sido decretadas essas tarifas. Confira. Os termos do acordo com o Canadá foram anunciados pelo primeiro-ministro Justin Trudeau nas redes sociais. Um plano de 1 bilhão e 300 milhões de dólares que inclui helicópteros, tecnologia e o envio de 10 mil agentes de segurança à fronteira para atuar no combate ao crime organizado e no tráfico de fentanil aos Estados Unidos. Um poderoso anestésico que já matou milhares de americanos por overdose. As negociações representam uma mudança de postura do premier. No fim de semana, Trudeau anunciou tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos e apelou aos canadenses para que comprassem apenas produtos nacionais. Com o acordo, a guerra comercial entre os dois países fica suspensa por pelo menos 30 dias. O mesmo aconteceu com o México. A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum também prometeu enviar 10 mil soldados na fronteira para barrar a imigração ilegal, além da entrada de fentanil nos Estados Unidos. Já a Casa Branca se comprometeu em reforçar o combate ao tráfico de armas pesadas que saem do território americano para o país vizinho. O acordo pausa por um mês as tarifas de 25% nas importações de produtos mexicanos. Mas o republicano ainda questiona o déficit comercial com o México. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. Com Pequim, entretanto, o impasse continua. Tarifas de importação de 10% entram em vigor amanhã e mexeram com os principais mercados financeiros do mundo nesta segunda-feira. Nas bolsas asiáticas, a queda variou entre 2% e 13,5%. Os principais índices norte-americanos encerraram o dia de negociações no vermelho. Investidores europeus também demonstram receio. A bolsa, que concentra os principais negócios da Europa, fechou com a maior queda diária em mais de um mês. Durante um encontro informal de líderes da União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron disse que haverá reação
caso Donald Trump decrete tarifas aos países do bloco. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Se fazer respeitar. O que vem para cima de nós, Marcos? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o que ele está ameaçando sobre Canadá, México, Europa e China, né, representa mais de 50% do comércio dos Estados Unidos na exportação e na importação. Portanto, o impacto que teria dentro da economia americana é enorme. Aumento de custos, inflação, quebra das cadeias lá de suprimento, e isso poderia abrir para nós algumas pequenas oportunidades em produtos que nós somos competitivos, né? Pega o caso das carnes, por exemplo, né? Se eles tarifam, né? Hoje tem 7 bilhões de comércio de carne entre Estados Unidos e Canadá e México, e tem também 7 no outro sentido, né? Nós somos super competitivos, não íamos ter as mesmas tarifas, talvez ganhássemos alguma coisa, mas o grosso do que eles transacionam em agro, por exemplo, são frutas, legumes, verduras, alimentos processados, bebidas, coisas que nós não somos competitivos, né? Então, eu não vejo esse acordo como algo muito promissor para a gente, essa situação toda que ele criou, se for para frente, né? Mas vai ser muito prejudicial para a América do Norte, que é uma região que está integrada há 30 anos. Né? Dentro desses acordos ao qual se referiu a presidente do México. Exato, porque começou o NAFTA há 30 anos atrás. Seria como se a Alemanha e a França agora aumentassem tarifas depois de 50 anos lá da União Europeia. Né? Então, quer dizer, é um negócio que não faz nenhum sentido, porque já está tudo super integrado. E aí todas as cadeias de suprimento, de carros, de coisas que eles fazem, de bens, seriam afetadas, inclusive o agro. O que eu acho que nos preocupa mais, no caso do agro, é o que vai acontecer com a China, né? Porque aí sim, aí nós estamos falando de 40% do que o Brasil exporta em agronegócio, 60 bilhões de dólares e produtos que concorrem diretamente com os Estados Unidos. Na primeira guerra comercial, eles aumentaram a tarifa da China para cerca de 12% hoje, tarifa efetiva. E agora vão botar mais 10%, né? Se isso acontecer, isso pode nos abrir oportunidades na China, mas precisa ver se também não vai ter outras retaliações e outros países. Exatamente o ponto, Marcos. Exatamente o ponto. A gente não consegue falar da política comercial sem se referir diretamente à geopolítica na sua expressão mais clássica. Gunther, é a sua especialidade. O impacto geopolítico das tarifas que o Trump anunciou parece ter sido maior do que o choque entre economistas ou especialistas em política comercial procede? Olha, William, a gente tem que separar alguns pontos. O Trump está usando as tarifas e sobretaxas para diferentes objetivos. E isso ficou claro, né, hoje, já aí com essas decisões de última hora, entre México, né, com o México e com o Canadá, deles aumentarem essa proteção na fronteira, porque o combate ao fentanil foi uma das bases, né, da campanha, então, ele precisa dar retorno para os seus eleitores, assim como, né, conseguir diminuir a presença dos imigrantes, que ele falou que já deportaria não sei quantos milhares já nos primeiros dias, e não aconteceu. Então, parte desse processo é discurso para o eleitor dele que votou nele com base nisso. China não, China já é um outro objetivo. China é visto nos Estados Unidos sim como a grande ameaça para a liderança americana e que está numa posição bem mais fragilizada do que antes com uma economia desacelerada e que, portanto, se efetivamente essa retaliação começar, né, e como o Trump já bem avisou quando ele assinou essa diretriz, né, presidencial, se houver retaliação, ele tem o direito de aumentar mais ainda essas taxas. Isso sim pode gerar essa competição entre eles. Por isso mesmo, ele também falou que teria uma conversa com Xi Jinping, que até onde eu saiba não ocorreu. Mas o enfrentamento com a China é algo que vai e não vai terminar tão cedo. Você sabia que os Estados Unidos, em uma tentativa de fortalecer sua economia, impuseram um tarifaço no comércio com o Canadá e o México? Isso tem gerado muita discussão sobre os impactos econômicos e as consequências para os três países.
No vídeo de hoje, vamos entender o que é esse tarifaço, como ele afeta as relações comerciais e o que isso pode significar para o futuro do comércio na América do Norte. Tudo começou com a imposição de tarifas, especialmente em produtos como aço e alumínio, por parte dos Estados Unidos, com o argumento de proteger as indústrias domésticas e reduzir a dependência de importações. Mas o que parecia uma medida simples para fortalecer a economia americana se transformou em uma verdadeira guerra comercial, não só com a China, mas também com os seus vizinhos diretos, Canadá e México. O impacto imediato foi o aumento nos preços de produtos, como carros e eletrodomésticos, e uma série de retaliações por parte dos outros dois países. O Canadá e o México responderam com tarifas sobre produtos americanos, afetando principalmente a indústria agrícola e a manufatura. Produtos como carne, trigo e laticínios se tornaram mais caros devido a essas medidas. O resultado desse tarifaço não foi tão simples quanto proteger indústrias. O comércio entre os três países, que é vital para suas economias, sofreu grandes perdas. O Canadá e o México começaram a buscar novos mercados, enquanto os Estados Unidos, por sua vez, enfrentaram um aumento nos custos de produção e uma desaceleração nas exportações. Outro efeito importante foi a mudança nas negociações do NAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA foi substituído pelo USMCA, mas o acordo, apesar de modernizar o comércio, não conseguiu eliminar completamente as tensões provocadas pelas tarifas. De problemas de fronteira e no caso do México, os imigrantes ilegais, o narcotráfico, né? São coisas diferentes de comércio. Então fica até difícil você medir a eficácia e o custo-benefício de uma política dessa, porque você está comparando maçã com laranja, né? Ele está mexendo em relações comerciais para obter concessões que são da ordem, digamos, de segurança nacional, de segurança social e tal. E as concessões que foram feitas hoje e que o fizeram dar esse waiver de 30 dias, elas não são verdadeiras. O acordo para o investimento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares na fronteira do Canadá foi assinado em dezembro com o Joe Biden. Então eles conversaram, falavam, ô Trudeau, o que você pode anunciar aí para eu te dar aí um waiver de 30 dias? Que tal 1 bilhão e 300 milhões na fronteira? Tá bom, acho legal, então tá bom. Bota aí, 10 mil soldados 10 mil soldados, mas isso aí, olha lá, em dezembro já tinha sido feito. Mesmo em relação ao México, já tinha se comprometido a reforçar a fronteira e tal. Então é um grande teatro. Nós não temos um contencioso desse tipo com os Estados Unidos, Marcos. Mas você, na sua intervenção até aqui, citou um ponto de intersecção entre essas duas grandes vertentes. O Lorival está ressaltando o fato de que se o Trump esteve alguma vez preocupado com balança comercial e por isso impôs tarifas, um instrumento clássico, desta vez não se trata disso. Quando você disse o problema é a China, o que ele fizer em relação à China pode nos abrir possibilidades, porém, como a China está aumentando a presença política dela, inclusive, sobretudo aqui na América do Sul, o que é que você mais receia? Não, eu acho que a China está se preparando para o Trump há bastante tempo. Ela diversificou muito as suas exportações nos últimos anos, se aproximou dos países daqui da América Latina, da África, muitos da Ásia também. E acho que quanto mais ele for duro com os aliados dele, mais isso vai abrir oportunidades para a China. Hoje tem várias matérias falando isso, que a China vai aguentar o tranco agora desse aumento, porque ela não tem muito a ganhar nesse momento, porque não tem história direta de fronteira e tudo mais, e ela vai jogar pesadamente para ganhar aliados, né? E os Estados Unidos está rejeitando os seus maiores aliados. É incrível, é realmente incrível o que está acontecendo na América do Norte, que sempre foi super integrada, né? E por que ele vai direto atacar os dois vizinhos que são próximos e dependem dele? Ele também depende dos vizinhos. Isso pode gerar inflação, que é terrível. O problema lá da migração, se perder trabalhadores, também vai tornar a economia americana menos competitiva, né? Por que ele saiu por esse lado? Eu acho que a China, como ela sempre faz, ela vai olhar mais no médio e longo prazo, vai se aproximar de vários países, ela tem muito a oferecer. Por exemplo, no nosso caso, as nossas exportações, é o nosso maior cliente comercial, é um potencial investidor e certamente se eles têm um problema de guerra comercial, eles vão se aproximar da gente, por exemplo, lá no agronegócio ou lá nos minerais,
porque a gente hoje é o maior fornecedor da China nessa área já e poderá ser ainda maior. Agora, o que vai acontecer lá na frente é difícil de saber, né? Quer dizer, se tiver uma guerra comercial localizada Estados Unidos e China, eu acho que vai existir, isso pode beneficiar a gente. Agora, se há depois um grande acordo entre eles, por outras razões, ou se isso afeta todo mundo e não mais apenas 2 países, aí é um cenário completamente diferente, imprevisível e, principalmente, a gente não pode comemorar a guerra comercial, né? Guerra comercial é algo indesejado, né? No período entre guerras, lá nos anos 30, os americanos elevaram as tarifas de 25% para 50%. Isso foi uma das causas que levou à Segunda Guerra. Depois eles passaram 60 anos criando as regras de comércio que a gente tem hoje, que são agora literalmente rasgadas, né? Essas decisões unilaterais sobre tarifas não podem ser feitas pelas regras internacionais de comércio. Mas hoje em dia ninguém dá bola para isso. A China diz que vai entrar com um processo judicial no OMC que está desacreditado. Que está desacreditado, ou seja, não tem juiz. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Mas o que eu sei é que isso pode gerar ganhadores e perdedores. E no caso da América do Norte, eu só vejo perdedores dos 2 lados, porque é um negócio inacreditável ele ter usado essa história de uma bomba tarifária, uma bomba atômica tarifária que destrói tudo que foi feito em 30 anos por causa lá do fentanil, né, que é um negócio muito pequeno, perto do que isso poderia causar na economia desses 3 países. Gunther, por exemplo, o Gideon Hartmann, que é um dos principais comentaristas internacionais, super lido ao redor do mundo, é o comentarista-chefe do Financial Times. Ele afirma diretamente: Trump está destruindo a Aliança Ocidental, está? Tá porque ele está muito mais imprevisível do que no primeiro governo dele. É uma das razões dessas medidas tão até espalhafatosas, para deixar uma marca dele para a história. Por isso que até brinco que talvez a gente sinta saudades do primeiro governo Trump. Isso vai ser muito pior, muito mais imprevisível, como o Marcos vinha falando, até porque, como a gente diz, né, não tem mais os adultos na sala. Ele convocou só apoiadores para os cargos principais que são completamente fiéis a ele. Então, a imprevisibilidade é muito grande, isso gera essa incerteza. Pela fala lá que até o Macron deu entrevista, a Europa vai reagir, e vem tentando já se preparar, né, para isso, para um rompimento, pelo menos do ponto de vista militar. Então, as instituições internacionais que existiram depois da Segunda Guerra Mundial, eu não vejo como ainda sendo preservadas. Ele vai querer deixar esse marco na história americana que pode colocar em risco essa estabilidade mundial que a gente vinha vivendo. Agora, mais do que nunca, as economias desses 3 países estão interligadas e qualquer medida de tarifação pode trazer efeitos em cadeia. A guerra comercial pode até ter gerado ganhos para algumas indústrias americanas, mas os custos a longo prazo para consumidores e empresas podem ser bem altos. O futuro do comércio na América do Norte ainda está em jogo, e apenas o tempo dirá quais serão os impactos reais do tarifaço. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre economia e relações internacionais. E não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima!